Bom dia, amigos! Hoje, o 19º episódio desta série, onde comentamos e refletimos com todos vocês sobre este momento único, extraordinário, absurdamente desafiador, por que não dizer maluco, que todas as empresas estão vivendo, com um horizonte de conquistas e inovações revolucionárias e irresistíveis, nos estimulando a seguir em frente. Porém, vendo simultaneamente a base que sustenta nossos negócios, os alicerces, ruírem aceleradamente sob nossos pés. Vivemos o TCT, The Crossing Time, o tempo da travessia. E todos nós, empresários e profissionais, todas as empresas sem exceção, mais que precisamos realizar a travessia. Não existe outra alternativa. Temos que nos mudar urgente para o mundo novo em processo de construção e nos reinventarmos, nos revolucionarmos, melhor ainda, renascermos, enquanto descartamos tudo aquilo que, simultaneamente, quase que do dia para a noite, perdeu o sentido e a razão de ser. Jamais, eu disse jamais, nos comportarmos como fez a mulher de Ló, lembram? Que em Sodoma e Gomorra caiu em tentação, olhou para trás e virou estátua de sal. Enquanto as empresas tradicionais tentam dar um jeito no passado, as novas já chegam modernas e só olhando para frente. As circunstâncias determinaram esse combate absurdamente desigual. Assim, conscientes desse desafio, recriamos toda a metodologia ferramental de consultoria do Mediano do Marketing e nos encontramos hoje, agora, já mais que preparados, orientando dezenas de empresas na realização da inadiável travessia. Antes de iniciar essa nova jornada, revisamos, corrigimos e reescrevemos os fundamentos, considerando todas as experiências de sucesso para a realização das travessias por nós orientadas, num livro que batizamos como Os 50 Mandamentos do Marketing. Esse livro foi escrito em 2004, é atualizado de forma permanente quase que todos os meses e que mereceu e até hoje continua sendo o único livro de negócios vencedor do Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro como o livro do ano. O livro que contém todas as regras e comportamentos que as empresas precisam adotar em busca de uma travessia segura e de sucesso, do mundo velho em direção ao mundo novo. No episódio anterior eu trouxe e comentei o 13º mandamento, hoje vamos falar sobre o 14º, e que é: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Vou repetir: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. E claro, vocês já sabem, de autoria do Lulu Santos e do Nelson Motta, que diziam, completando: como uma onda no mar. Digo eu, antes fosse. Quando entregou o primeiro microchip 4004 à empresa japonesa fabricante de calculadoras, a Busicom, e de quem tinha recebido a encomenda, o Gordon Moore, que era o presidente da Intel, disse o seguinte, aspas, esta pecinha dobrará de capacidade e terá seu preço reduzido pela metade a cada 18 meses. Assim foi, mas apenas nos primeiros meses. Mas depois foi embalando, acelerando, não parou de acelerar, de ter seu preço reduzido pela metade em questão de semanas, dias, horas, minutos. Muito rapidamente o mundo ganhou seu quarto ambiente, a digisfera, escancarando oportunidades inimaginadas para as chamadas Big Techs, que do zero ao quase infinito, em menos de 50 anos, ocuparam as 7 primeiras posições dentre as maiores empresas do mundo, com larga margem de distância e vantagem sobre todas as outras, originárias de um mundo exclusivamente analógico. Gigantes que viraram quase que anãs em questão de anos, talvez meses. Nasceu um novo mundo, onde o mote das Big Techs passou a ser acelerar, ocupar espaço, independente da legitimidade dos meios e recursos, e se alguém se incomodar, depois se resolve. No capítulo de Os 50 Mandamentos do Marketing, onde trato do 14º mandamento, e que nos foi ensinado e legado por Lulu Santos e Nelson Motta, eu falo sobre a mudança. E num dos textos eu digo o seguinte: não é o ambiente econômico que está mudando. A mudança é que é o ambiente econômico. E sigo dizendo, esse título não é da minha autoria, é do Charles Fishman,
num artigo na revista Fast Company, e traduz com incomum propriedade a realidade que começamos a viver em decorrência do tsunami tecnológico. Heráclito já afirmava 475 anos antes de Cristo que, aspas, ninguém é capaz de pisar duas vezes na mesma água de um mesmo rio. Vou repetir, ninguém é capaz de pisar duas vezes na mesma água de um mesmo rio. Se seguisse vivo hoje, Heráclito diria quão difícil é encontrar-se o rio. E se sim, quão arriscado tentar pisar em suas águas. Tão forte é a correnteza das transformações. Naquele momento, 2004, ano em que escrevi e publiquei a primeira edição do livro, na Europa e nos Estados Unidos, 2 dezenas de cientistas e administradores alocavam a totalidade dos seus tempos e talentos na tentativa de entender e decifrar a mudança e, na sequência, preparar as pessoas e as organizações para sobreviverem. Repito, sobreviverem numa quadra da história onde a mudança é o ambiente. Em verdade, no início dos anos 1980, o Isaac Asimov, tentando decifrar e anunciar o que via pela frente, disse o seguinte, aspas, há uma mudança contínua, mudança inevitável, que é o fato predominante da sociedade moderna, fecha aspas. Sintetizando as pesquisas realizadas no início do novo milênio, foram 10 as principais conclusões. Vamos lá. Primeira, a mudança ocorre primeiro na cabeça de quem faz e está no processo, e depois, no processo, com a cumplicidade, adesão e vontade de quem faz. Assim, e antes de mudar a empresa, precisamos convencer as pessoas de que a mudança precisa ser feita e que se trata de questão de sobrevivência da empresa. 2. A mudança por decorrência refere-se antes, acima de tudo, às pessoas. E as pessoas, por mais que se espere, sempre nos surpreenderão. 3. Assim, a mudança, no início do processo, traduz-se por apenas 1% de adesão e 99% de resistência. 4. Na mudança, os sistemas formais de comunicação são importantes, mas os informais, tipo rádio peão, como se dizia, são infinitamente mais importantes. Não se faz a mudança sem um sistema de comunicação informal, exaustivamente planejado, organizado e administrado, ainda que na aparência sempre passe a sensação de espontâneo e natural. 5. A mudança não se basta em querer que as pessoas mudem. Depende da capacidade das empresas de envolvê-las na mudança. 6. Assim, a mudança é, antes de tudo, um processo de convencimento. Nada a ver com crença ou religião. 7. Mudança significa tensão e ambiguidade, jamais consenso. 8. Ninguém deve morrer pela companhia para alcançar a mudança. É isso. Sempre importante nos lembrarmos do general George Patton, lembra? I want you to remember that no bastard ever won a war by dying for his country. Vou repetir. I want you to remember that no bastard ever won a war by dying for his country. E concluiu. Só os idiotas acreditam que vence a guerra morrendo por seu país. 9. Se você é o agente da mudança, empresário executivo profissional, antes de mudar a companhia, mude você. E 10. Mesmo que a empresa não mude, mude você. No final do texto, eu concluí dizendo: o 11º ainda não foi escrito, mas quando for, será mudar ou morrer. E, de certa forma, o 12º foi premonitoriamente escrito um dia por ele, Giuseppe Tomasi de Lampedusa, no antológico livro Il Gattopardo, destinado aos céticos e conservadores. Aspas. Algo deve mudar para que tudo continue como está. E eu, Francisco Madia, concluía finalmente, há quase 21 anos atrás, quando a mudança decolava de vez, dizendo: nenhum ser humano tem o poder de mudar outro ser humano, mas com paciência, respeito, empatia, talento e treinamento, todos, sem exceção, podem ser ensinados a fazer o que fazem de uma forma nova e diferente, aprendendo finalmente a trabalhar num ambiente de permanente mudança, ou como disse o Asimov, numa mudança que é o ambiente. É isso, amigos. Desde a virada do milênio para cá, fomos mudando os verbos. Primeiro, mudar. Na sequência, renovar. Mais adiante, reinventar-se. E desde a pandemia e da IA para cá, é preciso renascer. Para orientar, preparar e garantir que nossos clientes, empresas
realizem a impostergável travessia com qualidade e segurança, recorremos às 3 matrizes que eu apresentei para vocês nos primeiros episódios desta série. E todos os seus profissionais executivos recebem uma cópia do livro da travessia, Os 50 Mandamentos do Marketing, assim como uma cópia do livro que tem como título O Grande Livro do Marketing, subtítulo Marketing e Branding, o sentido da vida de empresas, produtos e pessoas, e como Position Statement, escrito por ele, Vinícius de Moraes. Para isso fomos feitos, para lembrar e ser lembrados. E ainda como leitura complementar e essencial, o melhor livro jamais escrito sobre o criador da administração moderna e da sua ideologia, o marketing, o livro Drucker Forever. E o tempo todo, Full Time Mentoring. Nas empresas onde eu, Francisco Madia, integro o conselho de administração, eu me encarrego e procedo à preparação, treinamento e revisão no e do mindset de todo o seu capital humano. Capital humano hoje que é do seu people, a equipe interna, dos seus providers, fornecedores e principalmente a partir de agora dos seus partners, parceiros de toda a ordem. Trabalhando sempre e tendo como base esses 3 livros e toda a documentação decorrente. Por hoje, era isso, amigos. Forte abraço em todos vocês. E nos próximos episódios eu seguirei comentando e refletindo sobre o único livro de negócios até hoje, vencedor do Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro, como livro do ano, Os 50 Mandamentos do Marketing. Se você é empresário profissional, quer papear, quer conversar mais sobre esse tema, está precisando de orientação, as coisas estão meio confusas, malucas, e estamos mais que preparados para apoiá-lo na travessia. Tem 2 ótimos cafés aqui pertinho de casa, no bairro de Higienópolis, em São Paulo, onde podemos nos encontrar, ou em algum lugar próximo de você. Vamos agendar uma primeira conversa? Por favor, me mande uma mensagem pela minha página no LinkedIn ou no Face, ou entre em contato com nossas associadas Márcia e Meres pelo telefone 11 989900376 ou nos contate no canal do Madia Mundo Marketing no YouTube. Por hoje era isso. Bom dia, forte abraço em todos vocês, até o próximo episódio com o 15º dos 50 Mandamentos do Marketing. A comunicação universal é uma impossibilidade absoluta e definitiva. Bom dia e até lá.